Seja bem-vindo ao Endzone 51. Eu sou o Alan Basso e essa é a parte 2 de uma série que nós acabamos de começar. E se você não assistiu a parte 1, aliás, corre lá, assiste, tá aí no card o link. Mas se você não assistiu a parte 1 ainda, o nosso objetivo com essa série é analisar essa jogada aqui do Dak Prescott nos playoffs do ano passado e responder se ele estava errado, se ele devia ter visto esse jogador livre aqui, ou se não, se ele fez o que tinha que fazer. E para a gente chegar nisso, nós estamos entendendo primeiro alguns conceitos sobre a proteção ao quarterback. Na parte 1 a gente falou bastante sobre as rotas hot, e hoje nós vamos falar sobre o que é o Site Adjust, entender o que ele é, o que ele tem de bom e quais são os potenciais problemas dele. Então, sem perder mais tempo, bora pro vídeo, roda a vinheta! Eu comecei com esse slide aqui para a gente recapitular um pouco do que a gente falou no comecinho do vídeo anterior, do quão importante é a proteção ao quarterback no jogo aéreo, de como é importante o quarterback reconhecer quando ele está hot e como que ele lida com isso, e a gente até falou que o ajuste na proteção é uma opção, mas que normalmente o mais utilizado é o quarterback vencer a blitz com o passe, né? É o throwing hot que a gente chama, né? Bater o hot com o passe. E aí eu trouxe o vídeo de uma pessoa que acho que vocês vão reconhecer para corroborar essas informações que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Probably the most important job at the quarterback position is to make sure you're protected and when you need to be hot, which is throw the ball because someone's free rushing. Bom, ele falou aí, né? Provavelmente uma das coisas mais importantes do trabalho do quarterback é garantir que ele vai estar protegido e saber bater o hot com o passe quando tiver alguém vindo livre em direção ao QB. Então, a gente falou também no vídeo anterior sobre o que é esse throwing hot, né? A gente tem duas categorias, pelo menos na nomenclatura que eu gosto de usar, dos passes para bater o hot. Um são as rotas hot, que a gente viu no vídeo anterior, que são as rotas que já estão previstas no desenho da jogada, elas vão acontecer exatamente do mesmo jeito, quer o quarterback esteja sob pressão ou não, que eu gosto de comparar como saídas de emergência, né? Então elas estão lá, não é que você vai precisar usar sempre, né? Mas elas sempre estão lá, e se você precisar usar, se você tiver hot, se o prédio estiver pegando fogo, é para elas que você vai olhar, então você olha para a rota hot que já está prevista no desenho da jogada e solta o passe ali, é a sua saída de emergência para escapar dessa situação. O problema que a gente viu também no vídeo anterior sobre essas rotas hot que já estão pré-desenhadas é que muitas vezes você corre o risco da defesa deslocar os seus recursos exatamente para onde a rota hot está prevista de ocupar o espaço. Então eu comparei até com se você vai bater um pênalti, né? O jogador vai bater um pênalti, o atacante, aí ele já pré-determina na cabeça dele, vou chutar no canto esquerdo. Se ele chuta no canto esquerdo e o goleiro pula para o canto esquerdo, a bola pode até entrar, depende da sua execução, mas tem um grande risco de você perder o pênalti porque você já pré-determinou onde você ia chutar a bola e foi bem onde a defesa se posicionou. Então a gente corre esse mesmo risco grande com as rotas hot. E aí tem aquela outra situação do pênalti que é o seguinte, tem o batedor que ele não pré-determina, ele vai indo e ele meio que segura a batida até a hora que ele sente que o goleiro tomou a decisão de pular para um canto, porque normalmente o goleiro pula para um canto, a hora que o goleiro se desloca para a esquerda, ele chuta na direita, né? Então não é que ele ia chutar na direita de qualquer jeito, ele chutou na direita exatamente porque o goleiro pulou para a esquerda, porque se o goleiro pulasse para a direita, ele teria chutado na esquerda. Então essa mesma estratégia que a gente pode duas estratégias que a gente pode comparar na hora de bater um pênalti é o que a gente pode pensar no throwing hot. Então a rota hot, né, as hot routes, são quando você já pré-determina onde você vai cobrar o pênalti, e o site adjust é exatamente o oposto, é quando você muda a sua rota no meio da jogada porque a defesa está mandando um jogador livre em direção ao quarterback. Então é isso que nós vamos ver alguns exemplos, vai dar para entender melhor como que funciona isso. Mas antes, para entender um pouquinho mais sobre como funciona o Site Adjust, eu trouxe também um outro vídeo aqui que é importante a gente entender o conceito melhor. Vamos lá. Here's a split safety coverage. Okay, so what Tom's doing here is he's pointing here and he's making a read a call, and he's telling whoever this receiver is here that it takes one to be hot here
and 2 to be hot over here. Watch, so 1 there, and watch, he points, see, and then he's pointing 2 right here to let these guys know. Bom, esse aí foi o Bill O'Brien, quando ele era o coordenador ofensivo dos Patriots, explicando uma jogada, né, num simpósio, numa clínica que ele estava para outros técnicos. E ele está explicando que o Tom Brady está comunicando com o resto do ataque, então ele está avisando para os seus recebedores, ó, de um lado, se vier um pass rusher extra, eu estou hot. Então ele aponta para um lado com 1, e se do outro lado ele aponta com 2, do outro lado precisa vir 2 para eu estar hot. Por que ele está avisando os recebedores disso? Porque se ele tiver hot, ele está falando para os recebedores, ó, se vier um cara desse lado, eu vou estar hot, você precisa ajustar a sua rota. Do outro lado ele está falando que precisa vir 2. Se vierem 2, aí vocês que estão desse lado precisam ajustar suas rotas para servir de opção para mim, para eu poder bater o hot com o passe. Como não deu para ver nada, né, porque o vídeo estava muito distante, só deu para ouvir o que o Bill O'Brien está falando, eu trouxe aqui 2 imagens, né, que ilustram bem isso que ele falou. Então aqui do lado esquerdo tem o Tom Brady apontando com uma mão, né, então ele está avisando o recebedor dele, que aqui é o tight end, ó, se vier um cara extra desse lado, eu vou estar hot. É isso que esse apontado que a gente está vendo ali quer dizer. A gente vê direto isso no jogo, os quarterbacks apontando, né? Esse é o sinal que ele está fazendo. E aqui do outro lado a gente tem o Mahomes com os 2 braços, né? Então quando ele está apontando com os 2 braços, ele está dizendo, olha, desse lado precisam vir 2 para eu estar hot. Então o recebedor entende que se só vier um pass rush extra, ele não precisa mudar a rota dele, porque em tese, a proteção da linha ofensiva e mais tight end, running back, quem tiver envolvido na proteção ao quarterback, dá conta desses jogadores. Se vierem 2, aí não, aí com certeza vai sobrar um, ele vai sobrar um livre no quarterback, e aí o recebedor precisa ajustar a rota dele para servir como opção para o quarterback poder soltar o passe rápido. Então, diferentemente da rota hot, que ela já está desenhada como uma opção para o quarterback, aqui a jogada é desenhada sem saída de emergência. Então o quarterback e os recebedores precisam reconhecer a situação, olha, vai pegar fogo, vamos construir rapidinho aqui uma saída de emergência. Então você muda a sua rota para servir como saída de emergência. Se não acontecer a situação do quarterback estar hot, a sua rota vai ser diferente da que você vai executar se você tiver, se o quarterback estiver hot. Então é um conceito, por isso que eu acho que eu gosto de separar o site adjust dos hot routes, porque eu acho que são situações diferentes. Numa você já tem o desenho pré-determinado e na outra você está ajustando com base no que você viu, que é o que o nome diz, né? Site adjust. Com base no que você vê a defesa fazendo, você faz o ajuste. Então, eu acho que são definições, né? São situações bem distintas. Eu acho que vale a pena a gente separar em categorias diferentes. Vamos analisar algumas jogadas que vai ficar mais fácil ainda de entender. Então eu vou começar com essa jogada aqui do Giants. Eu coloquei mais em close para a gente poder ver mais fácil a comunicação do quarterback com o resto do ataque. Vou soltar aqui a jogada, estou se comunicando ali em ofensivo com o quarterback. E aí ele fez o sinal aqui, que é o sinal que a gente viu o Bill O'Brien explicando ali, né, do quarterback apontando e está comunicando para os jogadores de ataque. Você vê que os jogadores estão olhando para ele, né, os recebedores. E ele está comunicando, ó, se vier um jogador a mais desse lado, vocês precisam ajustar a rota porque eu vou estar hot. Porque ele viu esse jogador aqui avançando. E aí na cabeça dele, assim, se esse cara realmente vier na blitz, aí eu vou estar hot. Por que ele está antecipando isso? Porque do jeito que a proteção foi formada, né, foi desenhada para essa jogada, o que eles combinaram é que o center vai fazer um slide para esse lado aqui. Então eles vão ter 3 jogadores bloqueando aqui desse lado, e aí o guard e o right tackle estão meio que para vir para cá. Então o right tackle vai pegar até esse jogador aqui. Se por acaso esse jogador aqui, esse safety, realmente vier na blitz, né, como ele está ameaçando, aí você vai ter 3 jogadores aqui desse lado e só 2 no bloqueio, vai sobrar um, né, provavelmente vai sobrar esse mesmo, que a gente viu no outro vídeo, que o ideal a linha ofensiva é deixar o cara de fora sobrar. Então o quarterback está antecipando, ó, fiquem de olho que se esse cara vier, eu vou estar hot e eu vou precisar que alguém ajuste a rota para mim. Vamos seguir com a jogada aí e ver o que acontece. Ele realmente veio, e aí ó, você vê que imediatamente o quarterback já está olhando aqui, está confirmando que ele veio,
E não só isso, né? Você vê como o wide receiver já imediatamente ele viu que o defensive back que deveria estar aqui marcando ele veio no pass rush, ele já virou o corpo, já se colocou como uma opção para o quarterback. Nesse momento, se o quarterback soltar o passe, ele já está pronto para receber. Então a gente não sabe qual que é a rota dele, né? Que original, talvez fosse alguma coisa assim, né? Para cá, pudesse ser para cá, para lá, sei lá qual que era a rota dele. O fato é que ele já abandonou essa rota original e imediatamente se colocou como opção para ser a saída de emergência do quarterback para ele fugir do hot. Então vamos seguir mais um pouquinho, ver aqui, ó, o quarterback já solta o passe rápido para bater a blitz, ele está livre ali porque ele já se colocou como opção, faz a recepção e consegue um bom avanço. Então essa é a ideia do site adjust, né? que o wide receiver e o quarterback identificam a potencial situação de hot e aí o recebedor ajusta a rota dele rapidinho para servir de opção, né? Deu para ver isso bem claramente. Agora eu vou trazer um exemplo quando o quarterback aponta com os dois braços, né? Eu trouxe esse aqui, é uma jogada da XFL, então vamos seguir aqui para a gente ver como que acontece. Hey, takes two, Jalen, takes two. Então vocês viram que o quarterback fala, it takes two, Jalen. Jalen é o wide receiver dele, né? Esse que está aqui na ponta. Então it takes two, né? Quer dizer, depende de dois virem para eu estar hot, né? Está avisando o wide receiver que ele só precisa ajustar, que ele deve ajustar a rota dele se vierem dois, mas só se vierem dois. Então você vê aqui que ele está apontando, eu congelei aqui, voltei a imagem um pouquinho para mostrar, ele está com os dois braços, né? Ele está aqui apontando com os dois braços, mesmo que o wide receiver não consiga ouvir o que ele está falando, ele está sinalizando visualmente também. Vamos seguir um pouquinho aqui. Então, eles fazem o snap. E aí, efetivamente, a gente tem dois jogadores vindo. Você tem esse defensor aqui, que era o jogador que estava marcando o wide receiver, e você tem o linebacker também vindo. Provavelmente vocês vão achar estranho, porque ele falou que precisava de dois, mas aqui os dois vão passar livre, né? Então se tivesse vindo um já daria merda. Verdade, provavelmente aqui teve uma confusão na linha ofensiva, porque o center que estava aqui, ó, ele se deslocou para a esquerda. Então não precisaria eles terem vindo três para cá, né? Já que o center estava vindo para cá, o certo era o guard estava vindo para cá, e o left tackle está aqui para pegar esse cara, ou pegar esse cara, enfim, ele ia estar aqui disponível para pegar se alguém viesse, ou ajudar o guard se precisasse. Porque ele já está ajudando o guard e está deixando o espaço vago, então ficou confuso por isso, né? Nesse caso, se viesse um só já ia passar porque a linha ofensiva fez confusão. Que, sim, XFL, né? Se a gente já vê isso acontecer na NFL, imagina nessas ligas que o talento é um pouco mais baixo e eles têm menos tempo para treinar, então esse tipo de problema de comunicação acontece com uma certa frequência. Mas o wide receiver aqui, ele já está se posicionando para vir aqui para o meio, né? Para servir como uma opção para o quarterback bater o passe. Então eu não sei não dá para a gente saber qual que era a rota original dele, né? Podia ser que ele fosse em profundidade para cá, que ele fosse sair para cá, sei lá. O que dá para a gente saber é que o quarterback avisou para ele, olha, se vierem dois você tem que ajustar, e ele já está ajustando. Então vamos ver o resultado disso aqui. Você vê que o quarterback já está esperando ali o wide receiver, ele faz o passe, era pro rapaz pegar o passe livre ali, mas ele dropou, enfim, de novo. Qualidade dos jogadores da XFL, a gente tem que dar um desconto, mas o conceito do site adjust funcionou perfeitamente, né? O quarterback avisou o wide receiver, ele ajustou a rota dele, estava livre para receber o passe saiu, enfim, eles iam bater a blitz e tinham tudo para conseguir um grande ganho ali se o wide receiver não dropasse esse passe fácil aí. Ok, legal, a gente viu dois lances aí, um com o quarterback apontando um braço e o outro apontando dois. Mas o que eu quero mostrar para vocês com esse lance agora dos Ravens é que nem sempre o quarterback avisa. O ideal seria ele poder avisar, né? Mas nem sempre ele avisa para o recebedor que ele vai ter que ajustar a rota dele. Tem situações que o recebedor tem que entender por ele mesmo que, olha, se o seu marcador está vindo em direção ao quarterback, provavelmente o quarterback vai estar hot e você está disponível porque o seu marcador não está mais lá. Então se coloque à disposição do quarterback para ele poder bater a blitz.
E esse aqui é um exemplo um pouco mais extremo, mas que acaba ilustrando bem. Vamos seguir aqui para vocês poderem ver. Então, fez o snap, e aí o defensive back veio lá de longe, né? Ele já está vindo aqui para tentar pegar o quarterback de surpresa. Mas o ataque está preparado, provavelmente alguém berrou, teve algum sinal, alguma coisa que avisou o quarterback, ou eles já estavam esperando pelo estilo, não sei, não dá pra gente saber aí como que o Lamar Jackson já virou imediatamente para cá, né? Mas você vê que o wide receiver, assim que o defensor correu em direção ao quarterback, ele já virou pro quarterback para ele se colocar à disposição, né, como uma opção de alvo num passe rápido para o quarterback. Eu não sei, talvez a rota dele fosse uma rota em profundidade. Aqui não dá tempo para você fazer essa rota em profundidade. Esquece o que estava previsto no desenho. Você viu o cara correndo em direção ao quarterback, se coloca como uma opção de alvo para ele o mais rápido possível, né? E aí o Lamar Jackson está olhando aqui para ele, está vendo que ele se colocou como uma opção. E aí, como o defensive back está vindo lá de longe, acabou que ficou até um passe fácil para o quarterback, né? Porque ele já tem um recebedor livre à disposição, né? Olhando para ele para receber a bola, e ele tem um tempo, né? Um espaço grande aqui para ele fazer o passe por cima do defensor e completar o passe. E a gente vai ver que é exatamente isso que acontece. Passe não. Dá para o wide receiver, inclusive, receber a bola, quebrar um tackle e conseguir um bom ganho. Então é um bom exemplo do site adjust sem aviso prévio. Bom, todas as jogadas que eu mostrei até agora, o esqueminha do site adjust funcionou bem, o recebedor estava livre para receber o passe. Então parece que é a oitava maravilha do mundo, né? É só o time estar organizado direitinho que dificilmente a blitz vai pegar o quarterback, porque ele sempre tem uma resposta, né? O recebedor, o ataque está sempre certo. Porque se ele só muda a rota dele de acordo com o que a defesa fez, então ele vai estar certo, porque ele vai estar se colocando como opção para o quarterback exatamente no espaço que ficou vago. Mas não é bem assim. Toda jogada tem os seus pontos fracos, os seus potenciais problemas. Então, assim como a gente viu também alguns lances com potenciais problemas das rotas hot, agora vamos ver os potenciais problemas do site adjust. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo. E antes até de seguir a jogada, eu já queria mostrar uma coisa que é até legal para vocês poderem perceber durante os jogos, né? Tem um sinal que os quarterbacks usam para prever que eles possivelmente vão sofrer uma blitz, que é quando tem um defensive back, né, um safety, ele está exatamente atrás de um outro defensor, né? Eles chamam isso aqui de capping. O safety está capping o corner aqui, acho que é um corner, o slot corner, né? Então, se você já tem um cara marcando aqui, por que o safety está bem aqui, ele não está, né, mais para cá, para poder ser opção para os dois, né, ou até para uma rota que venha para o meio? Ele está muito focado nisso daqui. Então isso levanta uma suspeita de que tem uma chance razoável desse cara aqui vir na blitz e ele já está aqui preparado para ocupar o espaço que vai ser deixado. Então não é sempre que isso acontece, mas toda vez que o safety se coloca atrás, assim, diretamente atrás de um outro defensive back, geralmente o quarterback tem que pensar, olha, estou numa potencial situação de risco de vir uma blitz. Às vezes não é nada, mas como muitas vezes ele já tem que estar preparado para isso. Nesse caso aqui, obviamente, a gente está vendo a jogada porque é. Então, vamos tocar aqui em frente também. Então, realmente o defensive back veio. E aí, maravilha, o ataque já está fazendo o esqueminha padrão certinho, né? Então, como o defensive back veio na blitz, aqui, ó, o quarterback está hot, porque ele está vindo completamente sem marcação, e o wide receiver que estava sendo marcado por ele já está fazendo aqui o site adjust, está virando e se colocando imediatamente como opção de saída de emergência para o quarterback, né? Como uma opção de alvo para o quarterback. E o quarterback também já está engatilhado para fazer o passe, não vai esperar o defensive back chegar, então eles têm tudo para bater o hot com o passe aqui. Só que, se eu sei disso, né, que os ataques fazem isso, imagina os coordenadores defensivos. Então eles já se preparam sabendo que se esse é o jeito que os ataques costumam bater esse tipo de blitz, por que a gente não se antecipa a isso? Então
é o que a gente está vendo aqui, né? O safety que estava fazendo o capping ali no slot corner já está correndo para cá, porque ele sabe que muito provavelmente é aqui que vai vir, para esse jogador que vai vir o passe rápido, curto, para tentar bater a blitz. Então eles mandam um jogador para deixar o quarterback hot, e como sabem que o quarterback vai fazer o passe rápido, não dá para ele ficar buscando muitas alternativas. Naturalmente ele vai olhar para a sua saída de emergência natural, né, que é o site adjust do próprio wide receiver que estava sendo marcado pelo jogador que veio na blitz. Ele já manda um defensor em cima dele para poder parar a jogada o quanto antes. E aqui exatamente isso que vai acontecer. Vamos seguir aqui, ó. Você vê que sai o passe. E a hora que o passe chega, o passe não é muito bom, né? Então isso já dificulta mais ainda, porque o wide receiver tem que abaixar aqui para pegar a bola, né? Então ele fica sem momento nenhum para poder escapar do tackle. Mas mesmo que ele tivesse pego a bola no peito, né? O passe tivesse sido melhor, ele está de costas, ele vai ter que virar ainda. E o safety já está grudado nele aqui para fazer o tackle, né? Então assim, é uma situação muito difícil do ataque conseguir avançar muito, porque o recebedor está de costas com o safety pronto para fazer o tackle nele, né? A gente pode ver aqui que a linha do first down era aqui, ó, mais ou menos, na linha 42. Então era uma terceira descida, né? Mesmo que o wide receiver consiga avançar um pouquinho, né, arrastar um pouquinho o safety, dificilmente ele vai conseguir alcançar o first down, porque ele está de costas e o safety já está fazendo o tackle nele. Como o passe foi ruim, ficou pior ainda, né? Mas naturalmente já era uma situação que dificilmente o ataque ia conseguir o first down, porque eles precisavam de um avanço grande. A defesa, sabendo disso, mandou um jogador na blitz para o quarterback, para forçar o quarterback a soltar um passe rápido, e já se posicionou para fazer o tackle, sabendo que provavelmente o passe rápido viria aqui. Então eles queriam um passe, exatamente isso, forçar o ataque a um passe curto para poucas jardas e ter um jogador pronto para fazer o tackle aqui. Então não era nem tanto, o objetivo dessa blitz não era nem tanto conseguir o sec no quarterback. Lógico que se conseguir é muito melhor, mas era obrigar o quarterback a se livrar da bola rápido para um passe curto, que fosse antes da linha do first down, e já ter um jogador pronto para fazer o tackle e matar o drive, né, forçar o ataque aí para o punch. E eles tiveram sucesso. Foi, apesar do site adjust ter sido bem feito, né, ter sido feito da forma que deveria ter sido feito, a vitória aqui foi da defesa, né? Bom, vimos aí esse problema, né, da defesa já poder antecipar e saber, diferente até das rotas hot. No site adjust é até mais fácil para a defesa saber onde provavelmente vai o passe, né? Então você tem mais chance da defesa conseguir fazer o tackle mais rápido. É mais difícil, assim, praticamente zero chance de você sofrer uma interceptação ou nem conseguir soltar o passe, como a gente viu nos casos da rota hot, né? Quando a defesa adivinha, no caso da rota hot o prejuízo é maior, mas no site adjust a chance da defesa saber onde o passe vai, deduzir onde o passe vai, é muito maior. Agora tem um outro potencial problema que é ainda pior, que é o fato de que o site adjust, como é uma mudança que acontece durante a jogada, ela exige um entrosamento entre os recebedores e o quarterback muito maior do que na rota hot. Na rota hot, o recebedor já sabe o que tem que fazer, né? É uma questão do quarterback soltar o passe para ele, identificar a blitz e soltar o passe para ele. No caso do site adjust, você precisa que tanto o quarterback como o recebedor estejam na mesma página. Quando isso não acontece, dá merda. Então vamos ver um exemplo disso aqui. Aqui a gente está vendo o defensive back, está até já ameaçando a blitz antes, né? Então você vê que, assim, óbvio, né, que precisaria de um site adjust aqui, não precisaria de ninguém avisar o wide receiver, porque o defensive back saiu lá de trás e vem em direção ao quarterback. É uma situação bem parecida com aquele lance que a gente viu de Baltimore, né? Então, mesmo sem você ter aviso nenhum, o wide receiver tá vendo que o cara foi em cima do quarterback. E aí a gente tá vendo o quarterback, viu que o jogador aqui tá vindo livre, que ele tá hot, a primeira coisa que ele fez foi olhar pro wide receiver dele e falar, olha, pra você que eu quero passar a bola.
Só que o wide receiver tá aqui de boa na lagoa, correndo a rota dele e tá nem aí pro quarterback. Deixou o quarterback na mão com o pass rusher vindo na cara dele. Então ele tá pronto para tomar uma pancada aqui e não tem ninguém de opção para ele, porque o cara que deveria ser a opção dele, né, que deveria estar virando aqui, já deveria até tá virado, né, e receber o passe aqui e depois conseguir jardas depois da recepção, simplesmente ignorou e não fez o sight adjust, que deveria ter sido feito. Aí o Daniel Jones vai tentar se virar aqui, né? Vai partir para outra opção, né? Enquanto ele está tomando a porrada, ele solta o passe, até que ele faz uma boa jogada, consegue aqui um passe ainda para algumas jardas, então consegue ainda fazer uma jogada de jardas positivas, né? Mas você vê que como é bizarro aqui a situação, né? O Daniel Jones já está no chão aqui, já tomou a porrada, o defensive back já está até voltando. O outro jogador recebeu o passe, já sofreu o tackle também, e agora que o wide receiver está fazendo o corte dele, porque ele está executando a rota original, né? E agora que ele estaria esperando o passe, porque ele está fazendo a rota dele para depois da linha do first down aqui, né? Então por isso que era uma rota um pouco mais profunda. Então eu mostrei vários exemplos no começo em que os recebedores fizeram o sight adjust, e eu falei para vocês, pô, não dá para saber qual que era a rota original dele, não podia ser isso, podia ser aquilo, mas ele abandonou aquela rota e colocou à disposição. Aqui a gente está vendo exatamente o exemplo oposto, quando o wide receiver não se coloca à disposição do quarterback e executa a rota original, né? Então a gente vê que a cagada que foi, era para ele ter recebido o passe mais ou menos aqui, né? Em um passe curto, rápido, e para tentar quebrar o tackle e conseguir o first down com jardas depois da recepção. Mas como ele não fez, o quarterback teve que se virar de outro jeito e soltar o passe lá. Mas assim, a jogada já ficou morta de saída, né? Porque quando o quarterback estava preparado para soltar o passe para bater o hot, a parte dele ele fez. Ele identificou o hot e olhou para o lado certo para fazer o passe. Então, é por isso que a gente vê muito o Belichick falando, né, do your job, porque assim, não adianta esperar que o quarterback vai ser super-herói. Ele faz toda a parte dele certa, mas se um jogador não faz o outro lado dele, ele não tem pra onde escapar, né? Ele até conseguiu tirar leite de pedra e fazer alguma coisa aqui, mas a partir do momento que o wide receiver não fez o papel dele, que era o sight adjust, e era um sight adjust fácil de ser feito, né? Porque era o marcador dele que saiu correndo, não dá para ele dizer que ele não viu o defensor indo na blitz, né? A partir do momento que ele não fez o que tinha que fazer, ele matou completamente a chance do ataque manter o drive vivo. Então acho que esse é o maior risco do sight adjust, né? A necessidade de comunicação e entrosamento entre os recebedores e o quarterback. Bom, e a última jogada que eu vou mostrar para vocês é essa aqui de Dallas, dos playoffs 2021. Ela amarra um pouco tanto a questão de rotas hot como a questão do sight adjust, os problemas. Porque acho que o maior problema, que vale tanto para um caso quanto para o outro, é se o quarterback não identifica que ele vai estar hot, né? Que é o caso dessa jogada aqui. Inclusive aqui é um pouco daquele lance que eu falei, né? Você vê que o defensor ele já está um pouquinho por dentro, né? Aqui está possivelmente ameaçando a blitz, a gente não tem certeza, mas de forma suspeita tem um safety logo atrás dele. Então, assim, não é certeza que vai ser uma blitz, mas é uma suspeita bem razoável que o quarterback deveria ficar de olho. Olha, vamos ficar esperto que tem uma chance razoável de vir blitz aqui. Pelo menos os sinais de suspeita existem. Mas a gente vai ver que o deck não identificou isso. Logo depois do snap, ó, você vê que o DB já está indo, ó, e aqui a gente já percebe que não foi um sight adjust, né? Provavelmente o ataque dos Cowboys não trabalha com sight adjust, né? Que seria o que eu acho que seria o ideal para essa jogada aqui, seria uma solução melhor, mas como exige um entrosamento bom do ataque, né? Isso tem que ser uma coisa que já é prevista no playbook e já é treinada. No caso, provavelmente eles não trabalham com sight adjust porque o Sid Lamb está correndo aqui para frente a rota dele
e não está fazendo o ajuste, né? Então, se ele fosse fazer o site adjust, ele provavelmente ia fazer aqui a viradinha e já se colocar à disposição do quarterback, e não é isso que ele está fazendo, ele já está ameaçando uma rota aqui um pouquinho mais profunda. Mas pior do que isso é que o Dak Prescott não está nem vendo aqui o risco, né? Você vê que o defensive back já está vindo em direção a ele, né? Ele vai estar hot, porque ele está completamente livre, não tem ninguém marcando ele, e o Dak nem se ligou que isso está acontecendo. Ele está olhando aqui pro linebacker, que está preocupado com as rotas, né, originais da jogada, e está olhando aqui o linebacker, porque isso aqui vai impactar as rotas, a combinação de rotas que está no desenho da jogada. Então ele deveria ter abandonado a combinação de rotas e se voltado para a questão de bater o hot, mas como ele não identificou pré-snap que ele iria estar hot, ele está seguindo a vida dele normal. E aí ferrou, né? Porque você vai ter um cara vindo livraço em direção a você e você está ainda na progressão normal da jogada, em vez de você ter acelerado e queimado etapas para bater o hot com o passe. Então vamos seguir aqui um pouquinho mais em frente e ver o que acontece. Então é aqui, um pouquinho mais para frente, é que o CeeDee Lamb faz o corte dele aqui. Provavelmente ele é o hot dessa jogada, né? Então na combinação de rotas você vê que as outras rotas estão ainda vindo para frente, estão de costas para o quarterback, né? Então no desenho do playbook, provavelmente a rota do CeeDee Lamb é que está desenhada como a hot, né? Que a gente viu no vídeo anterior, que é para onde o quarterback deveria olhar se ele sabe que ele vai estar hot. E assim, apesar de eu preferir o site adjust, se o Dak tivesse identificado que ele iria estar hot, ele teria toda a condição de fazer o passe aqui, porque o defensor ainda está um pouquinho distante, né, ainda tem um espacinho para ele, daria até para ele entrar no passe e soltar a bola aqui, né, se ele estivesse soltando o passe agora, né, estivesse fazendo o movimento e soltando a bola, ele ia soltar o passe antes do defensor chegar e a bola chegaria pro CeeDee Lamb aqui na hora que ele estivesse terminando de fazer o movimento de virar para trás, e com uma folga boa aqui o defensor não conseguiria cortar o passe, né? Ele tem uma distância boa, então assim, funcionaria perfeitamente com uma rota hot tá previsto. Então essa jogada, tanto o site adjust teria funcionado melhor de tudo, dos mundos eu acho, mas a rota hot também teria funcionado, eles também teriam conseguido o first down. Mas as duas estratégias dependem fundamentalmente do quarterback identificar, né, antes de mais nada, que ele vai estar hot. Se ele não percebe que ele vai estar hot, ferrou. E você vê que ainda aqui, né, o Dak ainda estava olhando para o linebacker, né? Agora esse aqui, exatamente agora que ele vai perceber que ele tá hot, só que aí já é tarde demais e não dá tempo dele voltar para a rota hot, aí ele já perdeu. Para você passar na rota hot, você já teria que estar previsto para fazer isso. A hora que ele percebe que ele tá hot, ele vai ter que partir para o scramble, né? A única alternativa que sobra para ele. Vamos seguir aqui, vamos ver que ele vai perceber que ele tá hot, ó, e aí ele já escapa no scramble, ainda consegue fazer um passe curto aqui para o Zeke, para ele ganhar algumas jardas, ele acaba perdendo só uma jarda, né? Foi bem melhor do que sofreu o sec, mas vamos ver aqui, dá para ver bem como ele não viu, né, até o último momento. Ó, você vê que o defensor tá vindo aqui, tá em cima dele quase já, né, tá em toda a velocidade, e aqui a câmera ficou um pouquinho na frente, mas dá pra gente ver aqui a faixa do capacete, né, ele tá olhando aqui fiz com a cor errada aqui. Ele está olhando aqui para o Fred Warner, né? Então por isso que ele não está vendo. A hora que ele percebe o defensor chegando, aí ele já tem que partir para o scramble. Ainda evita o desastre maior, né, da jogada, ele não sofre o sec, que seria muito pior. Consegue soltar o passezinho curto aqui para o Zeke avança e volta quase que para a linha de scrimmage. Mas era uma jogada que era para eles conseguirem o first down e acabou virando um down perdido, né? Então tá aí, falamos bastante do site adjust nesse vídeo, vários exemplos, acho que ficou claro, né? Deu para entender bem a diferença do que é um site adjust, do que é uma rota hot, quais são os pontos fortes de cada estratégia, quais os potenciais problemas de cada uma, né? E fechamos o vídeo com uma jogada do Dak aí, em que ele vacilou e não conseguiu identificar que ele estaria hot, que é para ficar um gancho para o nosso fechamento dessa série. Tem aquela jogada que a gente vai analisar dos playoffs de 2022, que acabou ficando polêmica. Será que ele errou? Será que ele não errou?
É isso que a gente vai responder no próximo vídeo. Se você gostou da parte 2, por favor, deixa um like aí, que ajuda bastante na divulgação. O algoritmo do YouTube acaba distribuindo para mais pessoas. Se você não assistiu a parte 1, porra, corre lá, assiste antes que chegue a parte 3, que daqui a pouco ela tá chegando aí. Por enquanto, eu agradeço a sua audiência. Obrigado por ter ficado até aqui. Em breve estamos de volta. Até a próxima. Aquele abraço. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, indique para os seus amigos. Até a próxima!